Olá, sejam todos bem-vindos ao capítulo 13 do nosso livro de 14 capítulos. Então, este é o penúltimo capítulo da nossa leitura. Nós estamos indo para o 31º dia de leitura do livro O Silêncio de Adão. Sejam bem-vindos e está sendo um prazer enorme estar aqui com vocês. Após falarmos dos pais, hoje falaremos dos irmãos, homens que compartilham segredos. Vamos à leitura da parte 1 deste capítulo e amanhã daremos sequência, ok? Aconteceu muito tempo atrás, porque a lembrança ainda disparava pelos cantos de sua mente como um camundongo infestado de germes correndo nos rodapés de uma casa que deveria estar limpa. A tentação continuava ali. Não o tempo todo, claro, às vezes não o tempo todo. Mas ele tinha aquela sensação gigantesca de que, a qualquer momento, o desejo poderia surgir como um monstro saindo do mar, arrancando-o pela garganta para dominá-lo. Começou quando tinha 11 anos, sua primeira vez em um acampamento. Talvez tenha sido o vazio criado pela saudade de casa que o deixou tão preparado. Seu companheiro, de 13 anos, já musculoso, ótimo atleta, do tipo que gostava de acampar todas as semanas, foi quem o encontrou primeiro. Um buraco na parede de uma das cabanas das garotas. Uma caminhada rápida pela mata em uma cerca que podia ser pulada com facilidade. Era a única separação entre os acampamentos dos garotos e das garotas. Ele nunca havia feito nada semelhante. Pular a janela depois de luzes apagadas, sair sorrateiramente como uma unidade especial de comando atravessando a mata, arrastar-se sem fazer barulho até o buraco e depois espiar, um olho fechado, um olho aberto, arregalado, a conselheira do acampamento das meninas permitia que as luzes ficassem acesas depois da hora estipulada. Foram aquelas poucas noites que deram início à obsessão. Por que o desejo era tão forte? O prazer tão compulsivo e tão satisfatório que parecia uma parte irresistível de seu ser. Mesmo agora, depois de tantos anos, e ele havia entregado a sua vida a Cristo naquela mesma semana no acampamento. E foi real. Seus pais, que oravam por ele, se emocionaram. Ninguém soube o que mais havia começado durante aqueles dias. Desde então, a batalha tinha sido violenta. Na adolescência, houve alguns poucos filmes que ele nunca deveria ter visto. Aqueles que ainda não conseguia esquecer. E houve alguns outros depois dos 20 anos. Então, houve aquela visita tarde da noite ao clube para adultos. Os filmes, ele admitia, até espiar pelo buraco, parecia mais uma travessura do que alguma coisa séria. Mas 2 horas em um local como aquele clube, as pessoas de alto nível, amigáveis, um clima de tranquilidade que acalmou sua consciência até ele sair pouco antes da meia-noite. Isso aconteceu 8 anos atrás, quando ele tinha 29 anos. Era casado e tinha 2 filhos pequenos. Ele e a esposa eram líderes voluntários do grupo de jovens da igreja. Agora, ele tinha 37 anos e os 2 filhos faziam parte do grupo que ele ainda dirigia. A maravilhosa surpresa da família, uma menina, tinha agora 6 anos. Por ser diretor do comitê de missões, ele havia conduzido recentemente 2 viagens missionárias à Europa Oriental. A última viagem incluiu a família inteira. A vida dele parecia uma camisa branca com uma mancha de alimento, coberta por uma gravata cuidadosamente colocada para escondê-la. Havia ocasiões em que a ideia de entregar-se àqueles prazeres antigos e proibidos parecia prometer algo que nada mais seria capaz de suprir. Até mesmo sua fé, não principalmente sua fé. Somente o pensamento de viver suas fantasias podia diminuir o terror dentro dele, colocando uma tampa no buraco sem fundo que estava sempre presente, esperando com poder sinistro sugá-lo um dia em suas profundezas. Às vezes, o prazer do pecado parecia ser o início, ser um único meio de sobrevivência.
sua única esperança de alegria. O caminho entre a casa e o trabalho ficava a 3 quarteirões de distância do clube. Somente algumas vezes em todos aqueles anos ele desviou do caminho para passar por lá. Certa vez diminuiu a velocidade, mas nunca estacionou o carro, muito menos entrou lá. Em seus pensamentos, ele se deitara milhares de vezes com os prazeres que havia dentro daquele prédio e se odiava por isso. Todas as vezes que a lembrança se transformava em uma imagem bem focada, ele sentia vulgar, sujo, fraco, mas estranhamente vivo. Mesmo quando se apaga a lembrança, continuava ali, esperando ser registrada em sua mente. Ninguém sabia, alguns anos atrás, no grupo de homens que frequentava, ele admitiu ter problema com a luxúria. Quero abrir um parênteses aqui para colocar de maneira mais clara. Luxúria é dificuldade com desejos sexuais. Pode ser por meio da pornografia ou pensamentos indecentes, né, com conteúdo sexual, ok? Isso é luxúria. Todos ouviram e lhe deram apoio, mas com o mesmo nível de interesse que a confissão de uma masturbação ocasional teria provocado. Ele queria contar a alguém a terrível verdade com detalhes suficientes para deixar claro que seu pecado era grave, que entregar-se a ele parecia a porta do paraíso. Mas a quem poderia contar? A esposa? Não. Ele não tinha certeza do motivo, mas não deveria. Ao pai? Outro sonoro? Não. Parecia-lhe impróprio. 2 presbíteros da igreja se destacavam bem mais do que apenas administradores do ministério. Mas a quem poderia contar? 2 presbíteros da igreja se destacavam bem mais do que apenas administradores do ministério. Ambos eram bondosos e piedosos também, mas de uma forma convencional. Pareciam mais estáveis que vivos. Ele imaginava a reação deles. Interesse sincero, promessas de oração, mas nenhum acompanhamento, a não ser, talvez, algumas palavras do tipo: como está a luta? Continuo orando por você. Seus 3 amigos íntimos brincavam muito sobre coisas sexuais. Ele se ressentia disso. Recusava-se a correr o risco de ser o alvo daquele humor irreverente. Stan, o nome nunca lhe ocorrera como um possível confidente. Conhecia-o relativamente bem. Almoçaram juntos algumas vezes, passaram mais de um ano no mesmo grupo de estudo bíblico e conversaram longamente durante uma noite. Stan, agitado, apaixonado, lutador, determinado, nunca irreverente. Engraçado, mas nunca irreverente. A mesma idade, talvez um ano mais novo. Passaram-se 8 meses até ele conseguiu. Contou seu segredo a Stan. Nenhum detalhe horripilante, mas uma confissão clara de pecado e pavor verdadeiro. Stan ouviu com atenção. Algumas perguntas, mas nenhuma que encorajasse detalhes desnecessários. E nenhuma palavra nem expressão facial que transmitisse pouco respeito. A conversa foi clara, digna, importante. Stan não deu nenhum conselho. Não fez nenhuma tentativa de interpretar ou explicar o problema. Não banalizou nenhuma verdade. Falou mais sobre uma visão, sobre como seria a vida deles dali a 1 ano ou 10 anos, conforme o Espírito de Deus lhes indicasse o caminho. A visão não foi transmitida em um clima de "Ei, relaxe, você vai ficar bem", mas no clima de "Pense no que poderia ser, não desanime, o preço a ser pago valerá a pena", e ofereceu-lhe para conversar mais. Essa conversa ocorrera há cerca de 1 ano atrás. A luta continuava. O monstro ainda se movia furtivamente nas profundezas, mas ele se sentia mais limpo, mais esperançoso, agarrado a um poder maior que o atraía para algo mais sublime. Desde então, ele havia passado pelo clube uma vez. Queria entrar. Por um momento, entrar ali lhe parecia a única esperança de sentir-se vivo. Mas agora o pensamento de resistir ao impulso de não entrar
de abandonar a fantasia do que estava lá dentro parecia importante, às vezes até premente. Virar as costas àqueles prazeres o fazia sentir-se parte de algo maior. Antes, dizer não ao pecado parecia simplesmente obedecer uma ordem, algo que alguém fazia para evitar multa, como dirigir dentro do limite de velocidade quando a viatura da polícia aparece no espelho do retrovisor. Stan ligara 3 vezes naquele ano depois da conversa. Ele ligara 2 vezes para Stan. Encontraram-se reservadamente apenas uma vez, para um longo café da manhã no sábado. Conversaram sobre Cristo, visão, poder, apenas um pouco sobre luta contra o pecado. Ainda participavam do mesmo grupo de estudo bíblico. Durante as reuniões do grupo à noite, eles riam juntos, contavam histórias do trabalho na hora do lanche, brincavam com facilidade e às vezes trocavam ideias sobre a passagem que o grupo acabara de estudar. Misturavam-se naturalmente com os outros. Nenhum deles era pressionado a isolar-se em um canto. Ele descobriu que se sentia um pouco mais confortável com a palavra vitória. Agora a palavra não continha nenhum traço de complacência, nenhuma ideia de amadurecimento além da terrível realidade da dependência. Agora, vitória significa esperança, propósito e movimento em direção a uma visão convincente. Sentia-se mais presente com a esposa durante os conflitos. Estava mais consciente que tinha algo a transmitir aos filhos e mais ansioso por fazer isso. Sentia mais fome de Deus e estava apaixonado pela vida. As tentações sexuais, embora continuassem fortes, eram menos ameaçadoras do que o buraco negro que ainda o puxava para suas profundezas sem sentido. E, às vezes, o terror do buraco negro parecia menos poderoso que sua fome de conhecer Deus, ou a Cristo. Todas as vezes que eu via alguém dizer a palavra irmão, Stan sempre lhe vinha à mente. Os pais encorajam quando mostram o caminho, quando caminham à nossa frente. Os irmãos encorajam quando compartilham as lutas, quando caminham conosco. Vamos ler somente até aqui e amanhã vamos dar sequência, porque a partir de agora Levi ele vai fazer a aplicação dessa história. Mas já dá para saber que o capítulo promete e ele vai estar falando muito sobre os desafios sexuais que todo homem passa. Aqui ele teve a graça de Deus de encontrar o Stan para compartilhar esse desafio. E você? Quem é a pessoa que você tem hoje a condição de compartilhar os desafios mais difíceis que você possa estar passando? Não apenas pela questão sexual, mas outras, né? Quem sabe a tentação do roubo, do engano. Pense nisso. E amanhã vamos ver a abordagem prática desse texto que nós lemos agora. Até lá, gente. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal para você ser sempre abençoado com os conteúdos que tenho postado aqui. Fique na paz. Tchau.